Saúdo aos irmãos na paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por mais essa oportunidade e quero que Deus me dê a graça que tem dado aos outros oradores para que eu possa aproveitar a oportunidade o máximo possível, como foi dito na pregação de sexta-feira à noite. Aproveitar a oportunidade. Eu estava ouvindo algumas manifestações que eu achei interessante. Dois obreiros do Senhor que estão aqui. Um se expressou na sexta-feira dizendo que estava aqui como servo do Senhor para fazer a obra que Deus colocou em suas mãos. Servo. E ontem à tarde também o orador que aqui ministrou disse que estava aqui como servo. Eu não acredito que tenha ninguém aqui como senhor da seara, mas como servo. Às vezes a gente vê algumas apresentações assim. Está conosco nesta ocasião esse grande servo de Deus. Diga comigo, se é servo, não é grande. E se é grande, não é servo. E a outra colocação foi uma observação do nosso presidente aqui, dizendo que alguém disse que a sua esposa não vinha para reuniões aqui, porque ela é muito burra. Foi assim, né? Eu vou lhe dizer que resposta você tem que dar a quem fala isso para você. Você diga assim, que se Deus usou Sansão para matar 1000 homens com uma queixada de um burro, apenas uma queixada, o que ele não fará com um burro inteiro? Aleluia. Vamos ler a palavra. Me ajude, por favor, não durma não. Não durma. Depois do almoço, assim, só a graça. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo de número 3. Do versículo 6 ao versículo de número 9. O texto diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Diga, nós somos
cooperadores de Deus. Amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Por gentileza, abra a revista na página de número 30, lição número 4. Porque aqui nós vamos falar sobre os semeadores. Eu acrescentei aqui alguma coisa e pus assim: os semeadores do reino de Deus. Diga, os semeadores do reino de Deus. Amém. Eu fiz aqui algumas anotações, aliás, eu estou tendo que anotar tudo, porque depois que eu sofri um problema de saúde, eu tenho que ficar muito limitado ao que eu escrevo. Toda mensagem que eu recebo não tem jeito, tem que escrever. Aliás, isso é bíblico, né? Lá na ilha de Patmos, quando o Senhor foi revelar alguma coisa para João, disse: o que vê, escreve. E ainda observou em um livro. Vai escrever em pedacinho de papel, não, que não vai dar certo. Perde e a mensagem foi embora. Então, como introdução, eu devo dizer que a parábola do semeador é uma das mais contundentes metáforas proposta por Jesus para chamar a atenção dos seus ouvintes quanto à responsabilidade de abrir o coração para receber a palavra de Deus. Da mesma forma que nós temos a responsabilidade de falar, as pessoas têm a responsabilidade de abrir o coração para receber a palavra de Deus, que é a semente, como estamos estudando em toda essa escola bíblica. Por outro lado, conclama também aos seus discípulos para a sublime tarefa de trabalhar como semeadores da sua seara para a implantação do reino espiritual de Deus na terra. Nós sabemos que Deus vai implantar um reino material aqui, que é o reino milenar. Os judeus esperam por isso e esperavam que quando Jesus se manifestou, já tinha chegado essa ocasião. Mas não. Jesus, naquela ocasião, estava falando de um reino espiritual. E nós fazemos parte desse reino espiritual que foi estabelecido por Jesus através da sua morte na cruz do Calvário. Você, eu, somos integrantes desse reino. Então, ninguém está autorizado a plantar a semente da palavra de Deus, senão os integrantes do reino, que somos nós. Somos nós que temos essa incumbência e essa autoridade. Sim ou não? Graças a Deus. Tem irmão que parece que está com dúvida. Sim ou não? Sim. Ah, sim. Muito bem. A primeira parte aqui da revista, o primeiro parágrafo. Eu me lembro que uma certa ocasião, abrindo aqui um parêntese, veio um orador, um homem de Deus, trazer um ensino aqui, e ele disse o seguinte: ele tem a revista, mas não usou a revista, deixou a revista do lado e disse o seguinte: irmãos, eu vi aqui a revista que os irmãos fizeram, mas a gente tem uma certa dificuldade para ministrar na revista, porque não foi a gente que escreveu, foi outro companheiro que escreveu. Então eu marquei aqui algumas coisas para falar com os irmãos. Me desculpe, mas não fui eu que escrevi, né? Então foi o companheiro. Você escreveu a lição da escola dominical, professor? Então não pode ensinar. Alguém aqui escreveu a Bíblia? Nem eu. Mas é do que mais eu falo.
E tem outra coisa, eu não tenho uma mensagem minha. Todas as minhas mensagens são dos outros. Vou explicar. Eu só prego, pastor Orlando, mensagem de Jesus, mensagem de Pedro, mensagem de Paulo, mensagem de Pedro, mensagem de Judas, só prego mensagem desse pessoal. De Paulo, de João, não tem uma mensagem minha. Amém? Então, eu vou ministrar aqui algo que não fui eu que escrevi, mas está muito maravilhoso para ser abordado o assunto. Então, veja bem, a primeira parte da revista diz o seguinte, eu tenho anotado aqui. A semente é o quê? A palavra de Deus. Isso já foi dito várias vezes aqui. Os semeadores são todos aqueles que levam esta semente até os confins da terra. Ninguém poderá ser salvo sem receber o poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas para receberem a palavra de Deus. Depois que a pessoa é salva para levar a vida de fé vitoriosa e para ter crescimento espiritual, terá de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Alguém perguntou para mim, pastor, o senhor lê a Bíblia todo dia? E eu respondi, eu tenho que ler todo dia. Eu tenho a obrigação de ler todos os dias. Aí você pode dizer para mim, mas é porque o irmão ensina. Não, não é para ensinar, não. Esdras fez 3 coisas quando o povo voltou do cativeiro. Foi ler o livro de Deus para o povo. Fazia tempo que ninguém obedecia nada. Então ele fez 3 coisas. Porque Esdras tinha preparado o seu coração, primeiro, para buscar a lei do Senhor. Buscar não é pegar lá em cima da prateleira, não. Buscar quer dizer examinar o texto, o contexto, o que era que a lei estava dizendo, para poder, segunda coisa, cumprir. Não era para ensinar em primeira instância, para cumprir. Há muitas pessoas que ensinam a palavra de Deus, mas não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Quando sai daqui, esquece que é crente, que é adorador e que precisa estar, como diz o presidente, com a fiação ligada 24 horas por dia. E a terceira coisa, depois de buscar, depois de tomar conhecimento, depois de cumprir, então agora, a terceira coisa, ensinar os seus estatutos ao povo. O povo vai aprender a palavra, vai obedecer a palavra, irmãos. Quando ver em nós também essas qualificações. Não adianta exigir lá embaixo. Tem que primeiro fazer aqui em cima. Não precisa mandar o povo dar glória a Deus lá embaixo. Tem que dar glória a Deus aqui em cima. Alguém perguntou para um certo homem de Deus, como é que eu faço para que eu tenha uma igreja avivada? Uma boa pergunta. O homem de Deus respondeu facilmente. Acenda um fogo no púlpito. Fácil, né? Às vezes, eu dou uma olhadinha em algum evento que a gente tem aqui, como este. Em uma certa ocasião, eu estava vendo uma escola bíblica. Eu dificilmente vou ver, para ver o que eu preguei, como que eu preguei. Aliás, eu não gosto de ouvir eu pregando, não. Então, eu gosto de ouvir os outros. Mas eu estava olhando assim, irmãos,
Aqui para nós, como diz o pastor João Vila, só aqui na Irmandade. A gente dá uma olhada assim, eu fico preocupado comigo mesmo, para que eu não venha praticar os mesmos erros que a gente vê as outras pessoas praticando. Por exemplo, enquanto as pessoas estão atentas, assim como os irmãos estão, algumas pessoas sequer, na hora da leitura, lê a Bíblia. Está assim, ó. O orador está falando sobre a lição, nada mexe com aquela pessoa. Eu estou falando não estou falando aqui de novo convertido, não. Eu estou falando aqui de homens de Deus na frente do rebanho. Aí me diga uma coisa, um irmão, uma ovelha do nosso irmão, vê um negócio desse, ela vai fazer o quê? Capítulo 4, me parece que 9 de Oséias diz, assim como é o sacerdote, é o povo, e vice-versa. Então eu fico preocupado comigo, sabe, irmão? Então quando eu estou aqui, eu fico preocupado com câmera, fico preocupado com que as pessoas estão olhando, não é? Estão observando em mim, enfim. E Paulo se preocupou muito com isso. Muito bem. Então, depois que a pessoa é salva para levar uma vida vitoriosa e para ter crescimento espiritual, terá de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Tem que ler a palavra de Deus, tem que orar, tem que buscar a Deus. Alguém perguntou para um certo homem de Deus o seguinte: o que é mais importante para um cristão? Orar bastante ou ler a palavra de Deus bastante? A resposta foi a seguinte: ele usou uma metáfora, um símbolo, um exemplo. O que é mais importante para o pássaro? A asa do lado direito ou a asa do lado esquerdo? Que lhe parece? E aí? É a direita ou a esquerda? As duas? Pois é. Se um atirador acertar a asa de um pássaro, irmãos, ele vai continuar voando, mesmo tendo uma? Já cai e sai rodando, irmão, fica rodando. Está inutilizado o pássaro. E eu tenho uma notícia triste para dar para você. Tem muita gente que está ferido das duas asas. Nem palavra e nem oração. Sabe quando é que essa pessoa vai ser semeadora do reino de Deus? Nunca. Porque ser semeador do reino de Deus só se faz com palavra e com oração. Amém? Muito bem, vamos andar, tem muita coisa para hoje aqui. Uma igreja que ignora o conhecimento da palavra de Deus não cresce. Eu estou lendo aqui no meu, tá? Depois, quando for sua vez aqui, eu falo. Uma igreja que ignora o conhecimento da palavra de Deus não cresce e está fadada a fracassar na sua missão de levar os pecadores a Cristo. Ela aparenta estar viva, no entanto, para Deus está tão morta quanto a igreja de Sardes, lá na Ásia Menor. A igreja de Sardes vivia uma vida de aparência. Programação tudo normal. Quem sabe o coral, a orquestra, bons cantores, cantoras, quartetos, coral, tudo bonitinho, funcionando normal. E as pessoas que passavam na frente viam realmente uma igreja funcionando. Só que do ponto de vista que Deus vê,
mortos, na sua maioria. Eu dizia aqui outro dia, os irmãos já imaginaram? Chega de manhã, o obreiro, quem sabe, chega lá na igreja e tem uma carta debaixo da porta. E quando vai ver a carta, irmão João, preso na ilha de Pátimos. Olha, vamos ver o que é que ele mandou dizer. Quando abre a carta, irmãos, aquela carta trouxe a verdade sobre aquela igreja, sobre o verdadeiro caráter daquela igreja. Aí o anjo da igreja viu que tudo que a igreja estava fazendo estava totalmente fora do contexto de quem é semeador da palavra de Deus. Tudo errado. Então, olha só, você tem a fama de que está vivo, mas está morto. E confirma os demais que estão para morrer. Porque se o pastor está morto, ele também vai fazer a igreja sofrer a influência da sua morte espiritual. Mas você tem algumas pessoas em Sardes que andarão comigo de branco, porque elas não contaminaram as suas vestes, e disso são dignas. Então, o caso é muito sério. Nós estamos falando aqui sobre a importância de ler a palavra de Deus. Então eu coloquei assim: vejam o que acontece quando o ensino da palavra de Deus é relegado a um segundo plano. Quer dizer, tudo acontece na igreja. Tem tempo para tudo. Mas o tempo da palavra é uma coisinha assim. Olha o que é que acontece. Chegou uma moça numa determinada igreja, professora, não sei se do estado, do município, e muito dedicada, e o pastor colocou ela para ser professora lá da escola dominical. E a moça, com poucos dias, ela percebeu que as pessoas de Bíblia estavam bem atrasadas. Olha só. Então ela pensou, eu vou conversar com o pastor para ver se a gente promove aqui alguns trabalhos, simpósios de ensino da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela chegou para um menino lá da escola dominical, o nome dele é Joãozinho. Disse: Joãozinho, me diga uma coisa. Você lê bastante a Bíblia? Leio. Eu leio. Então me responda, quem foi que derrubou o muro de Jericó? Professora, eu garanto para a senhora que não fui eu, não. Eu não fui. Meu filho, você lê Bíblia mesmo? Leio. Quem derrubou o muro de Jericó? Não foi eu. Só estou dizendo para a senhora, não fui eu. Tá bom. Identificou o pai do menino. Chama o pai do menino. Meu irmão, o seu filho lê Bíblia em casa? Vocês lêem Bíblia tudo junto em casa? Tal. Sim, irmão. Não parece, irmão, porque eu fui perguntar para ele quem foi que derrubou o muro de Jericó. Ele me respondeu, sabe o que? Disse que não foi ele. O que é que o senhor tem a dizer? Ele disse: minha irmã, deixa eu dizer uma coisa. O meu filho Joãozinho é um menino muito sincero. Se ele disse que não foi ele, não foi mesmo. Eu creio no que meu filho diz. Meu Deus, como essa igreja está ruim de Bíblia. Vou falar com o pastor. Falar com o pastor. O pastor sabe tudo, né, irmão? Presume-se. Pastor, deixe-me dizer uma coisa, pastor. Desculpa, mas eu tenho que dizer para o senhor que o nosso povo está precisando que a gente faça alguns movimentos aqui, simpósios, para que eles possam aprender mais a palavra de Deus e tal. O senhor veja, eu fui perguntar para o Joãozinho, quem foi que derrubou o muro de Jericó? E que ele me respondeu, me disse que não foi ele. Pergunto para o pai, ele lê Bíblia e tal, porque eu perguntei para ele quem derrubou o muro de Jericó, ele disse que não foi ele. Sabe o que o pai me disse? Se meu filho disse que não foi ele, não foi mesmo. Não foi mesmo. Pois ele me respondeu. Disse: minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para a irmã.
Essa família é uma família tradicional aqui da igreja, e eu não quero causar nenhum transtorno para esta família. A família antiga aqui faz o seguinte, irmã, vê quanto que custa para restaurar este muro, porque a igreja paga. A igreja paga. Quer dizer, a ignorância paga. Ignorância desde a porta até o púlpito, por falta do exercício da palavra de Deus. Na sua igreja lá todo mundo sabe quem derrubou o muro de Jericó, irmão? Outro está contratando pedreiro lá para arrumar o muro. Quero me reportar ao texto que acabamos de ler agora, onde o apóstolo Paulo usa, vejam bem, duas metáforas, usa dois símbolos para explicar como funciona a dinâmica da semeadura cristã. Como funciona a dinâmica da semeadura cristã. Ele explica no texto que nós acabamos de ler. Ele fala duas metáforas. Em uma metáfora, ele compara os que recebem a palavra de Deus a uma lavoura bem cuidada. Na segunda metáfora, ele compara as pessoas que recebem a palavra de Deus a um edifício cujo fundamento é Cristo. Como o meu assunto aqui é semeadores, eu não vou falar sobre a questão do edifício, porque o edifício não é para o semeador mais especificamente dito, né? Para um construtor. Então, eu vou falar sobre a lavoura. Então, veja bem, no versículo de número 3, do versículo 10 e 11, diz assim, do mesmo livro, tá, irmão? 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, como já disse, esse caso aí está resolvido. Considerando então, pois que o meu assunto, como já disse, é a lavoura, vamos para frente. Pois bem, no primeiro texto que lemos, o apóstolo Paulo trata pelo menos sobre 6 questões que envolvem, diga comigo, a seara, os trabalhadores, a semente e o dono da seara. Dessa forma, podemos traduzi-las da seguinte forma. Vejam bem, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: alguém precisa plantar. Deu para entender? Alguém precisa plantar. Ou seja, eu plantei. Eu plantei. Agora vem a grande pergunta. Plantou o quê? Que tipo de semente você plantou? Ou está plantando? Eu plantei. A segunda coisa, eu vou fazer ainda vou acrescentar essa pergunta. Mas plantou o que? Um caráter deformado? Foi falado aqui na sexta-feira sobre a questão do caráter. E eu ouvi atentamente. Um caráter deformado, que ao invés de trazer edificação para as outras pessoas, traz escândalo para a palavra de Deus? Esse tipo de semente? Não. Ele plantou uma semente bem diferente disso. Porque a semente da palavra de Deus traz resultados bem diferentes. Depois outra pergunta, ele plantou ou ele semeou rebelião? Também não. Claro que não. Pois o resultado da rebelião são bem diferentes. A semente da rebelião, meus prezados irmãos, que Coré plantou, e todos vocês conhecem esse assunto, Coré ou Corá, como queiram, provocou a morte de pelo menos 14.700 pessoas, afora ainda as 250 que a terra engoliu, como já foi falado hoje aqui. Então, 14.950 pessoas. Os irmãos já pensaram
14.950 pessoas morrerem por causa da semente da rebeldia. Quantas pessoas têm trazido prejuízo à obra de Deus por causa da rebeldia? Eu fui pastorear uma igreja uma vez que sofreu rebeldia. Imagine os irmãos, um pastor pentecostal, de uma igreja pentecostal tradicional às coisas do Espírito, conservadora, ficar 9 meses sem ver uma língua estranha na igreja, uma profecia, tudo por causa do rebelde, o ato da rebeldia. Que semente foi essa que esse semeador plantou? Os irmãos estão entendendo? Então, não fosse a intercessão de Arão, por ordem de Moisés, quase uma nação inteira seria extinta. Porque alguém queria ser sacerdote a qualquer custo. E como já foi dito hoje, Moisés disse: vamos, traga aqui os incensários. Vamos tirar a prova dos 9 aqui, para ver quem é homem de Deus aqui. Se Deus fizer com que vocês morram, uma morte natural, como morre qualquer pessoa, eu não sou homem de Deus. Mas se Deus fizer uma coisa diferente, o problema está na coisa diferente, irmão. Fazendo a terra abrir a sua boca, engolir a todos vocês, então está provado que eu sou homem de Deus. Só foi acabar de falar, irmão. Deus é perito em semear rebelde. Não dá nem trabalho de sepultar. Já fica sepultado, tudo limpo. Olha só, irmãos. O que foi que aconteceu? No outro dia foi um movimento grande. Um movimento muito grande do povo contra Moisés. Dizendo, sabe o quê? Vocês mataram o povo santo do Senhor. Chamar um povo desse de santo, irmãos. Moisés foi orar a Deus. Sabe o que Deus disse? Deixa comigo que eu resolvo. Deus não tem problema para resolver a questão de rebelde da igreja. A praga da morte já chegou. Irmãos, começou a morrer gente, só chegava a notícia. Irmão Moisés, está acontecendo uma coisa, olha, morreu 10 pessoas, 20, 30, 40, 50, chega o outro, morreu 200, morreu 300. Meu prezado, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, Moisés chega para Arão e diz: vai correndo no tabernáculo, leva o incensário, acende isto lá e vem no meio da congregação, porque a praga chegou e vai acabar com o povo todo. Certamente pensou, acho que não vai sobrar nem a gente dessa vez. Agora só que tem uma coisa, meu prezado irmão. O sacerdote sabia muito bem que ele não podia sair correndo que nem um doido lá e coloca as coisas de qualquer jeito, vai lá e queima incenso. Tinha todo um procedimento. As coisas de Deus é assim. Prepara o incensário, as ervas aromatizantes, o sal, a onixa, gálbano, tudo ali. E até por tudo isso, chegar lá no tabernáculo, no altar do incenso e acender isto, já estava em 14.700 pessoas mortas. Deus não responde oração enquanto não se ora, irmãos. Ou se não se orar. Quando o homem vem, se coloca no meio da congregação e balança o incensário, a fumaça começa a subir, parou a praga da morte, sabe em quanto?
14.700. Você já imaginou se você ou eu vivêssemos naquele tempo? E eu ou você fosse o próximo, 14.701? Seríamos salvos pela intercessão. Porque aquele incenso subindo, a fumaça subindo, é o símbolo da oração dos santos, da intercessão. 14.700, parou ali. Isso está no capítulo 16 de Números. Quando você chegar em casa, você vê. A Bíblia diz que Deus abomina rebelião, ou seja, detesta, tem horror. Olha o que o texto diz, em Provérbios 6:16, versículo 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, a língua mentirosa, e mão que derrama um sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Diga, contenda entre os irmãos. Sabe por que é que muitos obreiros não têm sucesso no seu ministério? Na sua semeadura? Porque a sua semente é de péssima qualidade. A semente tem que ser boa. E quando há a palavra de Deus na vida do obreiro, a semente que ele vai semear é boa. Vejamos que tipo de semente Paulo semeou entre os irmãos. Nós temos o registro em 1 Coríntios 2, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, porque a vossa fé para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Onde há manifestação da palavra de Deus, há poder de Deus. Em segundo lugar, ele disse assim, que alguém precisa regar ou cuidar da lavoura. Aí vem a outra pergunta, afirmativa. Apolo regou. Olha aqui. Mas regou o quê, prezados? Apolo regou. Apolo teve cuidado. Mas regou o quê? A pergunta é a seguinte: regou os seus interesses pessoais? Regou a sua situação financeira? Não. O texto diz em Atos 18, 24 a 28, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Em terceiro lugar, ele diz que alguém precisa fazer a semente brotar e crescer. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O texto em Atos 2,46 diz que permaneciam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Em quarto lugar, quem deve ocupar a posição de proeminência no ministério da semeadura cristã é Deus, e não os lavadores. Irmão,
Se nós trabalharmos para fazer a obra de Deus, como a palavra nos orienta, nós vamos ter um ministério profícuo e abençoado. Mas quantas pessoas trabalham para serem vistas pelas pessoas, ou preparam uma igreja para si, com certeza não vai ter sucesso, porque nós não somos o dono da obra de Deus. Vejam bem, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. No versículo 5, Paulo deixa claro que a fé dos que recebem a semente da palavra de Deus não deve se concentrar nos semeadores ou servos, mas no Senhor da ceifa, pois Ele é quem faz crescer a lavoura e a fonte de todas as bênçãos. Amém? No versículo de número 5, ou melhor, o ponto de número 5, ele diz: cada um receberá galardão pelo seu trabalho. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. No versículo 6, ele também diz: os semeadores não são os donos da lavoura, pois ela pertence única e exclusivamente a Deus, que é o versículo 9, que diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Vale dizer que Paulo e Apolo eram apenas servos, irmãos, como nós também, né? Que haviam feito o seu trabalho, mas quem concretizou o seu trabalho foi Deus. Eu fiz aqui uma observação, presta atenção, que há obreiros que quando é comunicado que vai ser remanejado da igreja onde ele está para uma outra igreja, parece que aconteceu a maior desgraça da vida dele. É um desespero tão grande, e alguns nem ficam mais no ministério. De vez em quando isto acontece. Só que parece que alguém tirou dele a sua propriedade. Quer dizer, a propriedade é dele. Então alguém foi lá e tirou. Aí acabou com o abençoado irmão, que a propriedade é dele. Eu conheço uma situação na Bíblia que Felipe, diácono da igreja, fazendo uma obra de um evangelista, pense bem, irmãos, o texto diz que as multidões vinham ter com Felipe. Isso significa dizer que não tinha templo naquela época que pudesse comportar a igreja de Felipe. Fazia o trabalho na rua, ao ar livre, porque era muita gente, os membros da igreja de Felipe. Olha só, quem é que não fica satisfeito? Qual é o pastor que não fica satisfeito, meu amado irmão, com a igreja que não tem lugar que cabe? Aí um dia chegou o Espírito Santo e falou com ele: você vai sair daqui, larga tudo aqui e você vai para um outro lugar. Ele disse: mas será que eu vou ainda pegar uma igreja maior, hein? Eu vou ter um povo maior ainda? Senhor, e para onde é que eu vou? Você vai sair daqui, vai deixar todo esse povo aí, e você vai para Gaza, que está deserta. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou numa regional grande, irmão. Vou praticamente para uma congregação. Em Gaza não tem nada. Essa é a proposta para você. Mas quando o homem de Deus está na direção de Deus e obedece o que Deus diz, dá tudo certo. E ele foi e deu tudo certo. Em resumo, volto já na revista, tá? Em resumo, devo dizer que o apóstolo Paulo deixa evidente que por mais preparados ou capazes que sejamos no exercício de nossas funções ministeriais, que Deus nos confiou, este crédito,
Olhe bem, este crédito jamais deverá ser dado a homem algum, mas a Deus, porque é Ele que dá o crescimento. E isto se deve pelo menos a duas razões. A primeira é porque ninguém consegue fazer tudo sozinho, sempre fica alguma coisa para fazer. Em segundo lugar, porque ainda que haja diversidade de ministérios e unidade no propósito, somente Deus é capaz de fazer crescer a semente que semeamos para a evolução do reino espiritual de Deus na terra. Sendo assim, preste atenção, a igreja na face da terra, ela tem uma tríplice missão. A primeira missão da igreja na face da terra é adorar única e exclusivamente a Deus. A igreja não pode adorar. De vez em quando nós temos gente aí que está adorando cantores, time de futebol, jogadores, enfim. A igreja precisa deixar, tem pessoas da igreja que em algum momento se tornam mundanas. A igreja nunca pode se tornar mundana. A igreja é igreja. E precisa separar-se o santo do profano, sim ou não? Muito bem. A segunda coisa, a segunda missão da igreja na face da terra é ter cuidado consigo mesma e com os seus membros. Ou seja, a igreja não pode se dar ao luxo de deixar os seus membros a visitar instituições de caridade, porque não tem o que comer, porque tem necessidade. Então a igreja tem que socialmente atender os seus membros. E a terceira coisa, a terceira missão que a igreja tem na face da terra é para com o mundo, na evangelização, na semeadura da palavra de Deus, para que o mundo possa ser salvo através da palavra de Deus. Na palavra do semeador, Jesus deixa claro que os semeadores encontrarão muitos obstáculos, porém, nem por isso deve deixar de anunciar a pregação da palavra, assim como aquele agricultor ou aquele semeador que está mencionado na parábola. Na lição seguinte, meus amados irmãos, que é a lição próxima, eu iniciei o estudo dizendo que nas sete parábolas que Jesus mencionou, fazendo comparação ao reino do céu, frequentemente ele usa a expressão, olha só, porque o reino do céu será semelhante. Por cerca de 7 vezes ele falou isso, porque o reino do céu será semelhante a. Muito bem, nesta parábola, ou nesta primeira parábola, especificamente, Jesus não usa essa terminologia, exatamente porque o objeto preponderante da parábola do semeador é descrever como o próprio reino começa, ou seja, com a palavra de Deus no coração das pessoas. É assim que o reino começa. Por isso que Jesus não disse aqui que o reino do céu será semelhante a nada. Já começa com a pregação da palavra. Logo fica entendido que o reino de Deus foi estabelecido, digam comigo, pela palavra de Deus. Cresce pela palavra de Deus. Subsiste pela palavra de Deus. Subjugará todos os reinos da terra pela palavra de Deus. Amém. 4.1 da página de número 30, né? Jesus Cristo como semeador. Como a lei nos foi dada através de Moisés, a graça e a verdade, por sua vez, nos foram dadas através de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Com efeito, Deus nunca foi visto por alguém. São João 1:8. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, Jesus, o verbo encarnado, não é reencarnado não, encarnado, o Deus que tomou forma humana, a palavra que tomou forma humana,
Deus ser conhecido nas pessoas que ele começou a evangelizar. Cristo, homem Deus, revelou em sua própria pessoa quem é Deus e ao mesmo tempo quem é o homem. Contudo, se a face de Deus e seu desígnio estavam obscurecidos na antiga aliança, agora, através da manifestação do Cristo como semeador, o Deus Criador dos céus e da terra se aproximou dos homens. Os filhos dispersos na terra são chamados à casa do Pai para reencontrar a dignidade perdida. Irmãos, abram a sua Bíblia em São João, capítulo 17, para eu lhes mostrar aqui algo. O escritor está dizendo aqui, segundo a palavra de Deus, que Jesus veio manifestar Deus. Quer dizer, alguém queria ver o Pai e Deus disse assim: quem ver a mim, vê ao Pai. Olha só, então, vamos analisar essa questão aqui de São João, capítulo de número 17, o que é que o texto diz. 3 coisas aqui, Jesus, ou melhor, Deus, através de Jesus, concedeu aos que aceitam a sua palavra. Primeiro, nós temos o versículo de número 6. O que diz o versículo número 6? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Versículo 8. Não, vamos direitinho. Porque agora o versículo 22. Vejam bem, no versículo 6 ele diz: manifestei o teu nome aos homens, quer dizer, fiz conhecido o teu nome. Eles tomaram conhecimento de ti através da minha manifestação. No versículo 8 ele disse: porque lhes dei o quê? As palavras que me deste. Pense bem, palavra. E eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido por causa da palavra que saí de ti. Quer dizer, eles creram que eu sou a palavra que tomou forma humana. E esta palavra vem trazendo exatamente a tua revelação em mim. Eu sou a palavra que tu colocastes em mim. Tu estás em mim e eu quero estar nele. Eles creram nisso, que eu saí de ti, que eu sou a palavra. Há um texto no livro do Apocalipse que diz, no capítulo 19, versículo 12 e 13. Vamos ver o que é que diz lá. Na guerra de Jesus contra as nações. Apocalipse. Olha o que diz o texto. 19, versículo 12 e 13. Vamos ler? 1, 2, 3.
Eita! Como que é o nome dele? A palavra de Deus. Por isso que eu disse que o reino é constituído pela palavra, tudo acontecerá pela palavra, porque a palavra é Jesus. Que coisa, não? Então vejam bem. Parágrafo seguinte. Nas narrações que os evangelistas transmitiram em seus escritos, é claro o ministério de Jesus como semeador, pois ele conseguia atrair as pessoas mais diversas com fascínio irresistível. Em pouquíssimo tempo conquistou os corações de seus futuros apóstolos. Os guardas do templo enviados para prender o Nazareno não foram capazes de cumprir a ordem, encantados com sua pregação. Havia nele alguma coisa que obrigava até os seus inimigos a se aproximarem dele com respeito. Inclusive os peritos das escrituras chamavam-no de rabi, mestre. Pilatos, depois de tê-lo apenas visto e de ter ouvido só umas poucas palavras de sua boca, foi tomado por uma misteriosa estima pelo seu prisioneiro, mesmo contra a sua vontade. Quer dizer, as pessoas que foram para prender Jesus não tinham nem coragem de se aproximar dele. Nós temos um episódio que está no capítulo 7, me parece, de São João. Preste atenção nisso, irmãos. Os irmãos sabem que no capítulo de número 3 de São João, o Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Como foi que Nicodemos conseguiu ir ter com Jesus de noite? Certamente porque ele procurou saber alguma coisa. Veja que quando ele chegou lá, ele disse, nós sabemos. Se sabia porque alguém disse. E como o relato é de João, certamente João conversou com ele. E ele tinha feito algumas perguntas. E João dava informação dos milagres que Jesus fazia. E só em falar aquilo que Jesus fazia para aquele homem, a semente já começou a mexer com ele. Começou uma interrogação no coração daquele homem. Ele disse, mas como é que ele faz isso? Não é possível uma coisa dessa. Tudo isso que eu estou sendo informado que ele está fazendo, eu preciso descobrir isso direitinho, eu preciso ver isso mais de perto. Mas eu não vou me manifestar no meio da multidão. Eu sou príncipe da sinagoga, pertenço ao sinédrio, não posso. Mas acontece, irmãos, que não adianta. O homem pode estar em qualquer lugar, se a palavra de Deus, ou em qualquer sociedade, mas se a palavra de Deus tocar no coração dele, ficar mexendo lá dentro, ele não tem jeito, ele vem para Jesus. Certamente ele conversou com João, e disse, e como é que eu faço? Será que dá para eu ter uma audiência com ele? Só que você sabe que eu não posso me apresentar, né? Eu estou crendo no que ele faz. Não tem um jeito de eu me encontrar com ele? Você vai lá na minha casa lá. O senhor sabe, né, doutor Nicodemo? É casa de pescador, né? Mas o Nazareno pode encontrar com o senhor lá e tal. Eu falo com ele. Não é que João falou com ele e ele foi? Vamos esperar Nicodemos. Casa do pescador. Foi de madrugada, irmãos. Segundo consta, era uma noite chuvosa, muito vento. Mas ele foi. Quando chegou lá, que viu a simplicidade de Jesus. Disse, mestre, eu estava querendo lhe conhecer. Eu sempre ouvi dizer do que o Senhor faz. E eu criei que ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não for com ele. O Senhor é vindo de Deus mesmo. Jesus olhou para aquele homem, disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ver
Disse, mas como pode ser isso? Porventura pode um homem sendo velho, entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Nicodemos, eu disse que não pode ver. Eu agora quero lhe dizer o seguinte, se você não nascer de novo, você não pode entrar. Foi piorando, irmãos. Disse, mas como pode ser isso? Mas você é mestre em Israel, não sabe disso? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de haver dito que necessário vos é nascer de novo. O que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e nascer do Espírito. Há um equívoco muito grande em pensar que quando alguém vem aqui se batizar, está obedecendo isso que Jesus disse, nascer da água aqui. Aqui não tem nada a ver com batismo, irmão. Isso aqui não tem nada a ver. Quando ele diz nascer da água, está dizendo nascer de cima para baixo. Nascer da palavra de Deus. Uma regeneração pela palavra. Não se assuste com isso que eu vou dizer. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu devo estar sujeito a chuvas e trovoadas. Ninguém nasce de novo quando desce a água batismal, irmão. Ninguém nasce de novo quando desce a água batismal. As pessoas vêm nas águas batismais dizer de que ela já morreu para o mundo no dia que ela aceitou Jesus como Salvador. E agora vem em público aqui dizer, eu morri para o mundo e vivo para Deus desde o dia que eu aceitei Jesus como Salvador. A pessoa nasce da palavra no dia que recebe a palavra. E vem dar esse testemunho no dia do batismo. E existem alguns ainda que pensam que vão lavar seus pecados na água batismal. Existem até denominações que só batiza no rio porque o rio leva embora todos os pecados. Quem leva pecado não é a água de rio, não. É o sangue de Jesus que lava pecado. Porque se o conceito for esse, irmãos, imagine. Vem uma pessoa aqui se batizar. Essa pessoa, não obstante ser ensinada, mas não está tão santa assim. E já que a água lava dentro desse conceito, tem problema, né? Porque quando mergulhar, a água lava, né? Aí sai bonzinho, né? Só que eu quero dizer para você que eu já conheci casos da pessoa sair da água batismal e não tomar nem a primeira Santa Ceia. Então não lavou nada. E se o conceito é este, vem essa pessoa que não está tão preparada assim e batiza, lava os seus pecados nesta água. Tudo bem, sai. Aí daqui a um pouco vem o próximo. Pessoa santificada, recebeu a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, jejum, oração, consagração, essa está santificada mesmo, está purificada. Aí vai batizar. Saiu uma que não estava tão pura e contaminou a que estava pura, porque a água está contaminada. Mas o conceito não é este. O conceito é que a água tem simplesmente a função de simbolizar uma coisa, que alguém morreu para o mundo um dia e que vive para Deus. E repito, vem fazer isso no dia do batismo, não que venha nascer de novo no dia do batismo, que nasce no dia que recebe a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Prosseguindo. Ele foi descrito pelos autores bíblicos como uma pessoa profundamente humana. Muitos viram lágrimas manejarem em seus olhos. Viram-no sofrer, maravilhar-se, alegrar-se, abraçar as crianças, admirar as flores. As suas palavras eram cheias de misericórdia pelas fraquezas humanas, mas seus pedidos eram sempre categóricos. Jesus fazia os seus milagres movido pela misericórdia. Mas deixa-me dizer uma coisa. Os irmãos sabem o que aconteceu quando Nicodemos saiu lá da presença de Jesus?
ele teve uma reunião. Lá no capítulo 7, ele teve uma reunião lá, o Sinédrio resolveu, disse, hoje nós prenderemos o Nazareno, nós vamos prender o Nazareno hoje. E Nicodemos está lá na reunião, irmãos. E ele ficou pensando isso, meu Deus, vai mandar prender o Nazareno, e se o Nazareno chegar aqui, eu tive com ele lá, que é que vai... Já pensou, irmão, que situação? Se o Nazareno chega aqui, ele vai dizer assim, então, Nicodemos, você esteve lá comigo, né? Já pensou, irmão? Fizeram a reunião. Chamaram uns homens lá, uns soldados, disse, vai lá e prende o Nazareno, traz o Nazareno aqui. Meu Deus, eu no lugar de Nicodemos, como era que eu ficaria? Os homens foram. Quando chegaram lá, vamos ver o que é que ele fala aí, depois a gente prende ele. Cara ali. Nazareno começou a falar a palavra. Falar a palavra. Falar a palavra. Dentro de poucos minutos, aqueles homens se entreolharam e um pergunta para o outro, você tem coragem de prender este homem? Ele disse, eu jamais prendo esse homem, rapaz. Eu também não prendo esse homem, não. Olha a palavra que esse homem fala, rapaz. Meu coração está aqui. Eu não prendo ele, não. Nós vamos voltar sem ele, porque aconteça o que acontecer, eu não vou prender ele. Foram embora. Nicodemos está lá, irmão, que meu Nazareno vai chegar aí. Que situação, eu estive lá conversando com ele. Deus não deixa ninguém em situação difícil não, irmão. Quando de repente chegam os homens sem o Nazareno. E aí, está aí o prisioneiro? Não, a gente não trouxe ele não. Por que não encontraram? Não encontramos. Encontramos. E por que não trouxeram? Senhor, deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Nós nunca vimos homem falar como aquele homem. Mas não é possível um negócio desse. Vocês também estão crendo? Eu não sei o que está acontecendo com a gente. Sei que só faltou dizer assim, vai você prender ele. Ouve o que ele diz para tu ver o que acontece. Aí Nicodemos se levantou. Ele disse, quero fazer uma pergunta aqui para os senhores. Esses homens não conseguiram trazer o Nazareno, então alguma coisa tem. Ousa a nossa lei mandar prender uma pessoa sem primeiro saber o que é que ela faz? Acabou com a reunião na hora, irmãos. Que é isso? Ó, Nicodemo, você também está indo nesta? Você também? Diz que o homem ficou tão irritado que disse, está acabada essa reunião. E cada um foi para sua casa. Acabou com toda a reunião. Porque a palavra de Deus já havia penetrado no coração de Nicodemos. Haja vista que ele se converteu, porque quando Jesus foi crucificado, e José de Arimateia foi tirá-lo lá da cruz para sepultar no seu sepulcro, o texto diz, e foi com ele também Nicodemos, aquele que esteve com Jesus à noite, e foi publicamente. Então é isso que o escritor aqui está dizendo, o poder da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho o quê? Isso aqui? Só a graça. Tinha, né?
bem lá na frente, eu vou encerrar com isso aqui. O escritor diz que o reino dos céus é semelhante. É um texto que ele cita em Mateus 13, 47, 50. Você pode ver na Bíblia mesmo. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixe. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os peixes bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Assim é introduzido o tema introduzida a pena da vida eterna, não é? O tema da pena eterna. Irmãos, vejam bem. Quem conhece um peixe aqui chamado baiacu? Eita, muita gente. Então, se você... Então, o reino dos céus, assim, você pega um monte de gente, um monte de peixe, e arrasta para o mar. Ali o pescador vai separar os peixes bons dos peixes ruins. E no meio, às vezes, vem baiacus. Quem não conhece baiacu, é um peixe venenoso. Tem um veneno terrível. Só que tem uma coisa. Os navegantes chamam aquilo de o frango do mar. Porque ele é ruim e até mata, o veneno mata. Outro dia foram 3 pessoas, comeram a carne do baiacu, estava contaminada com o veneno, que é uma cápsulazinha que fica dentro do intestino dele, que contamina toda a carne quando ela é rompida. A pessoa comeu, 2 estavam hospitalizados e um morreu mesmo. Veneno terrível, baiacu. Mas você tira o fato do peixe, juntamente com aquela cápsula venenosa, eu já fiz isso, tira tudinho, e a carne é uma das carnes melhor que existe, porque tirou o veneno. E às vezes, vem algum baiacu no meio, baiacu, mas o Espírito Santo sabe muito bem, que também é um semeador, como tirar o veneno do baiacu. Se tiver algum obreiro por aí, aqui não, por aí, que esteja com esse veneno, vamos orar por ele, para Jesus tratar esse baiacu e tirar esse veneno, que a carne fica boa. Jesus trouxe 12 discípulos, e no meio veio um baiacu, mas a cápsula rompeu, não deu para aproveitar. Judas Iscariotes não teve jeito de aproveitar. Cuidado que alguém de vez em quando, Jesus chegou a dizer assim: não escolhi eu a vós 12, um de vós é um diabo. Cuidado que tem alguém dizendo, é o diabo. Não é o diabo. Jamais ele escolheria o diabo para ser discípulo dele. Um diabo. Quer dizer, com os aspectos satânicos para traí-lo, enfim. Irmãos, que Deus nos abençoe. Eu vou ficar por aqui e quem sabe, numa outra ocasião, a gente fale sobre o restante. Não há mais tempo. Amém?